Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Hoje eu vou falar com vocês sobre as cônicas. E as cônicas são curvas muito interessantes e elas provêm de um cone. O meu nome é Rômulo Mussi, eu sou professor de matemática e hoje eu vou te ajudar a entender essas curvas aí de uma vez por todas. Então vamos lá. O que são essas cônicas? São essas curvas aqui que tem esses nomes: parábola, círculo, elipse, hipérbole. Eu vou colocar uma numeração aqui para a gente saber qual é qual. Tá? Então eu vou chamar essa aqui de 1, vou chamar essa aqui de 2, vou chamar essa aqui de 3 e essa aqui de 4. Bom, o que a gente vai fazer aqui, primeiro, é colocar todas essas cônicas, né? Na verdade não as cônicas, mas esses cones. A gente está colocando um cone em cima e um embaixo, né? De forma que eles sejam cones retos, que aqui esse ponto, né, do meiozinho aqui, ó, a gente vai chamar ele de V, que é um ponto de vértice, tá bom? E aqui tem um eixo, né, que passa de cima e embaixo aqui, ó, vai ter um eixo que vai passar desde lá de cima até aqui embaixo, né? Ele está no centro do cone de cima e no centro do cone de baixo, tá bom? Então ele encontra aqui, né, no centro desse círculo inferior e no centro do círculo superior, tá bom? Então todas elas são nesse formato. E todos esses cones, né? Então vamos dizer assim, antigamente tinha um relógio chamado clepsidra, e esse relógio era basicamente um instrumento parecido com isso aí, tá bom? Então, alguns chamam essa figura de clepsidra, fazendo alusão a esse antigo relógio. Então vamos falar aqui, né, da nossa clepsidra. O nome é um pouco estranho, né? Ele escreve assim, ó. Deixa eu escrever ele aqui, clepsidra. É um nome bem esquisito. Mas, na verdade, o que a gente está utilizando ali são cones, tá? Todos esses aqui são cones. Então, isso é importante ficar claro para vocês, né? Cones retos. Então, sem nenhum tipo de dificuldade aqui para gente. Então, vamos lá, ó. Todo mundo já conhece essa figura. Vamos dizer que todos esses cones, essas clepsidras, elas estão apoiadas aqui, de certa forma, num plano, tá? Então todas elas estão num plano, elas não estão voando não, estão em cima de alguma coisa aqui, né, que é um plano, e vamos chamar esse plano aqui de um plano alfa, tá? Vamos chamar esse plano aqui de plano alfa. E aí o que a gente tem? A gente tem então essas quatro cônicas: parábola, círculo, elipse e hipérbole. Eu vou começar falando da número 2, que é o círculo. Eu acho que ela talvez seja mais simples da gente compreender. E por que o círculo é a mais simples da gente compreender? Veja bem, esse plano que passa aqui, esse plano azulzinho que você está vendo aqui, vamos chamar ele de π, né? Então todos esses planos aqui a gente vai chamar de π, tá? Esses planos que estão cortando aqui os nossos cones ou a nossa clepsidra. Então cortou o cone embaixo ali, poderia ser em cima também, tanto faz, tá? Poderia ser o cone de cima ou o cone de baixo. No caso do círculo, só não pode ser exatamente aqui no V, tá? Porque seria um caso especial onde é um ponto só. Mas em qualquer outra altura, né, desde o zero aqui, né, até o topo da minha clepsidra, do meu cone, do meu segundo cone, qualquer ponto, sem ser esse meio do caminho aí que é o V, em qualquer ponto eu vou ter... repara que eu falei meio do caminho, né, porque eu estou considerando que esses cones sejam do mesmo tamanho, mas eles não precisam ser exatamente iguais, tá? Isso é importante também dizer. Eles pode ser um maior, outro menor, enfim, a ideia continua valendo. Mas vamos pensar que os cones são iguais aqui para facilitar a nossa vida. Então, não sendo no meio do caminho, qualquer plano que eu pegar, né, que seja paralelo ao plano π, ao plano alfa, quer dizer, então, se o π for paralelo a alfa, quer dizer o quê? Que eu tenho duas folhas, onde uma folha nunca encosta na outra, né? Ou seja, nunca tem um corte, um toque de uma folha com outra. Nunca vai acontecer isso, tá? Então essas folhas elas são paralelas entre si, e se elas forem paralelas entre si, quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu cortar ali o meu cone, eu vou ter um círculo. E é bem fácil entender isso, né? Qualquer altura que você pegar um cone ali, quando você olha um cone de cima, o que você vê? Você vê círculos, tá bom? Então, basta que esse plano π, ó, basta que o plano π seja paralelo ao plano alfa, tá? Então isso já resolve aqui o nosso caso, né? Isso já faz com que esses dois planos sendo paralelos já faz com que a figura formada ali seja um círculo, independente de onde você fizer o corte, desde que não seja ali no ponto V,
Tranquilo? Bom, então agora vamos lá para a segunda, que eu acho talvez a segunda mais simples, por incrível que pareça, que é a hipérbole. Né? Então eu já falei aqui da número 2, né? Já falei aqui da número 2, e agora eu vou falar da número 4, que é a hipérbole. Bom, a hipérbole, ela tem uma ideia também bem simples, tá? Embora ela não seja das curvas aqui, talvez ela seja a curva um pouquinho mais complicada da gente estudar, mas nada tão absurdo assim. Agora, a ideia é o seguinte, né? Vamos chamar esse eixo aqui, ó, de um eixo T, tá? Então a ideia da hipérbole aqui qual é? No final das contas, é pegar esse plano aqui, né, que a gente está chamando de π, e veja bem, esse plano π, ele tem que ser paralelo ao eixo T. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem uma reta aqui e tem um plano, e esse plano não pode encostar nunca aqui nessa reta, ou seja, eles têm que ser paralelos, tá? Pode ser em qualquer lugar, né? Veja bem, desde que eles sejam paralelos, tá? Eles não podem se encostar. Então, e o plano não pode conter ali também o ponto, né? Esse ponto que seria o ponto V, tá? Ou seja, não pode conter o eixo T. Então tem que ser, né, π. Aqui também, né? Não pode conter V, tá? Então lembra disso, ó. Não contém V, tá? Não contém, deixa eu colocar aqui, ó. Não contém V, tá bom? E aqui, mesma coisa, mesma ideia, tá? Só que agora o π é paralelo a quem? Π é paralelo a T, ou seja, não há interseção entre o plano π e essa reta T. E da mesma forma, também não contém o V, né? Isso é bastante importante, também não pode conter ali o V. Bom, agora a gente ficou com a parábola e com a elipse. Eu vou falar aqui da número 1, tá? Que é a parábola. Para mim, ela é um pouco mais simples do que a elipse, vocês já vão entender o porquê. Mas o grande fato é o seguinte, né? Você, quando falar aqui da parábola, opa, botei parabolar. Né? Fui no hipérbole ali de cima, ali, fui errado. Bom, e para parábola, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a reta, o segmento de reta, na verdade, que a gente chama de geratriz. Que segmento é esse? Bom, se você pegasse o cone e planificasse o cone, né? Você planificasse o cone aqui, ó. Você teria o quê? Você teria algo mais ou menos assim, né? Uma parte aqui de um círculo, tá? E nessa parte desse círculo aqui você tem vários raios aqui, né? Tem vários raios aqui. Cada raio desse aqui é chamado de geratriz, tá? Eles são todos iguais, evidentemente. Então isso aqui é chamado de geratriz. O que eu preciso no final das contas aqui, então, para a minha parábola? Tá? Eu preciso que esse plano aqui, né, o plano π, ele seja paralelo a uma geratriz. Se ele for paralelo a uma geratriz, beleza, já está resolvido aqui o meu problema, então. Então basta que ele seja paralelo a uma geratriz. Tá? Então o que acontece? Ele não pode cortar todas, né, as geratrizes. Tem que ter uma, pelo menos, que ele seja paralelo a essa geratriz. Então, π, tá? π é paralelo a uma geratriz. Tá bom? Então, se ele for paralelo aqui a uma geratriz, esse camarada, né, essa seção ali que a gente vai ter, vai ser, então, uma elipse. Tá? Daí sair a definição disso é um pouco mais complicado. Né? Evidentemente aqui também não contém V, tá? Nenhuma dessas curvas aqui vão conter o V, né? Inclusive a elipse também não. E a gente vai falar agora dela, então, né? Da elipse. Eu vou colocar ela aqui, a número 3 aqui, né? Vou separar ela das outras aqui, coitada. Nada contra ela não, né? Nenhum preconceito não, né? Porque ali embaixo vai ficar um pouco ruim de ver. Então vamos colocar aqui a elipse. E o lance da elipse é o seguinte, tá? A elipse, ela é uma curva especial, né? E você vai ver que esse plano π aqui, acontece uma coisa interessante com ele. Ele vai cortar todas as geratrizes, tá? Ou seja, ele vai intersectar todas as geratrizes, obrigatoriamente. Então, se uma curva intersecta todas as geratrizes, quer dizer que essa curva é uma elipse.
Aí você vai falar assim, bom, então o círculo é uma elipse? De certa forma, sim. A gente vai ver que a elipse ela tem dois focos, tá? E quando a gente pega esses focos e vai aproximando esses focos, a gente vai tornando essa curva elíptica mais próxima de um círculo. Então, se a gente pegar os dois focos e for aproximando esses focos, o que tornaria isso praticamente que um foco só, é basicamente a ideia do círculo, né? Tem um foco só, tá bom? Então, a gente poderia dizer, sim, que todo círculo é uma elipse, né? Mas nem toda elipse é um círculo, tá bom? Então, o círculo seria uma elipse especial, aonde o foco 1 tende a ser equivalente ao foco 2, ou seja, eles tendem a ser o mesmo ponto, tá bom? Então, seria basicamente o limite aonde o foco 1 faz com que ele seja igual ao foco 2. Então, a esse limite aí a gente poderia dizer que ele também é uma elipse. Porém, a gente acaba dizendo que o círculo tem um foco só e a elipse tem dois focos, tá? Mas basicamente essa é a ideia. Então vamos lá, ó. Aqui então, a elipse, né, o plano π, tá? O plano π, a gente vai dizer que ele intersecta todas as geratrizes, né? Então, intersecta todas as geratrizes. E aí, obrigatoriamente, para que isso aqui aconteça, para que isso aqui seja verdadeiro, né, ele também não pode, de certa forma, conter o V. Tá? Então, já está implícito aqui que ele não pode conter o V, senão isso aqui não acontece. Então, a gente tem, ó, voltando aqui, né, o que a gente aprendeu, o círculo. Esse plano aqui é paralelo, então, ao alfa, né, onde o cone está apoiado. Depois a gente viu a hipérbole, onde esse plano aqui, ó, é perpendicular, e aí ele corta, né, dos dois aqui, ele vai formar duas hipérboles. E a hipérbole muita gente confunde com a parábola, né, porque elas são parecidas, assim, uma vai fazer isso aqui, outra isso aqui, e a parábola vai fazer isso aqui, né, então assim, são bem parecidas as curvas, né, a ideia é mais ou menos a mesma, assim, mas tem um pouquinho de diferença, tá, na composição das duas, a gente vai estudar isso daqui para frente, mas você vai ver que elas têm uma certa semelhança, assim, né? Tipo, o formato da curva é parecido, mas não são a mesma curva, tá? Elas têm essa característica aqui que é importante e, evidentemente, tem uma definição para elas que a gente vai estudar também, a definição um pouco mais formal e tudo mais, mas se você fizesse isso dentro de um cone, você ia ver que uma curva é realmente diferente da outra. Bom, aí depois a gente estudou, né, a parábola depois da hipérbole. A hipérbole, lembra, tem um eixo lá, que é esse eixozinho aqui, T, né, que ele vai cortar aqui os dois cones, mas esse T aqui, ele tem que ser paralelo, então ele nunca pode se encontrar, né, a interseção dele com o plano π é nula, não existe essa interseção, conjunto vazio, e, evidentemente, o π não pode conter, então, o eixo, né, porque senão já não seria vazio, tá? Outra coisa importante aqui na parábola é que a parábola ela é paralela a um eixo, a uma geratriz aqui. E quando a parábola é paralela a essa geratriz, né, o plano π é paralelo a essa geratriz, então forma uma parábola. E a elipse tem que intersectar todos os pontos. Tá? Quando ela intersecta todos os pontos, ela vai formar uma curva elíptica. Tá certo? Então, basicamente é isso. Né? A gente conseguiu aqui falar um pouquinho sobre cada uma das cônicas. A gente já estudou a cônica que é o círculo e agora a gente vai estudar as outras cônicas, parábola, elipse e hipérbole. Eu espero que você tenha entendido. Aquele abraço, até um próximo vídeo. Fui!